Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Matemática Ilimitada e no vídeo de hoje a gente vai aprender o conceito de divisão. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente responder junto e tentar entender como é que funciona o conceito de divisão, certo? E antes de começar o vídeo, a responder as questões, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem o like, se inscrevessem no canal e comentassem aí se vocês gostaram da dinâmica do vídeo, alguma dúvida que vocês tiverem, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Eu coloquei 3 exemplos aqui, pessoal, para a gente resolver, tá? E em 2 deles, no caso esses 2 últimos, tem um pequeno detalhe, na resolução que é muito importante vocês entenderem. Tá? Quando chegar aqui, eu vou explicar detalhadamente como é que funciona. Tá? Vamos primeiro para esse primeiro exemplo aqui, que ele é bem mais simples, e vocês vão entender como é que funciona. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma questão que diz o seguinte, 5.124 dividido por 2. Como é que a gente opera? Como é que a gente começa a dividir? É muito importante você entender uma coisa. Sempre que a gente vai começar a fazer divisão, na primeira divisão que a gente for fazer aqui, a gente tem que pegar um número, que dê para dividir. Tá? Caso esse primeiro número não dê para dividir, a gente junta aqui com o segundo número e vê o número que forma. Entendeu? Agora isso sempre na primeira divisão que a gente for fazer. Entendeu? Nas divisões seguintes, dentro do mesmo problema, dentro do mesmo número, a gente não vai precisar mais fazer isso. Entendeu? Só vai precisar fazer na primeira divisão do número. Tá? Nesses outros casos, vai aparecer essa situação que eu estou dizendo, que pelo meio vai surgir um número, que não vai dar para dividir quando a gente for descendo aqui esses números, e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Bom, lembrando aqui, esse número que está sendo dividido, a gente chama de dividendo, tá? Esse número que está dividindo a gente chama de divisor. A resposta, vai ser o quociente, e caso sobre algum resto, do número, a gente chama de resto mesmo, tá? Vamos lá. Bom, como eu falei, primeiro tem que formar o primeiro número aqui, que dê para dividir, no caso, por exemplo, aqui eu posso começar com 5, Vou começar com 5. O 5 dá para dividir por 2? Dá. Seria quanto? 2. Tranquilo? Daí eu pego esse 2, multiplico pelo 2, tenho agora 4, Vou colocar o 4 aqui e vou fazer essa diferença. 5 menos 4 tem 1, Aí eu vou baixar esse 1 daqui, Formei o 11. 11 dividido por 2, pessoal, é 5. 2 vezes 5 é 10, Vou repetir aqui, colocar esse 10 e vou fazer essa diferença aqui, com 1. Já baixei esse 1, agora eu vou baixar o 2. Formei que número aqui? O 12. 12 dividido por 2 é quanto? 6, 12 vezes 6 é 12. Vou fazer essa diferença. Botei aqui o 0. Pronto, baixei o 2, agora eu baixo esse 4 aqui, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Fazendo essa diferença aqui, 0. Vocês percebem que não tem mais nenhum número aqui para descer. Então, automaticamente esse número que sobrou aqui é o que a gente chama de resto. Vocês percebem, pessoal, que trabalhar a divisão está diretamente ligado com o conceito da multiplicação. Entendeu? Então, se você tem dificuldade em operar a divisão, é bom você estudar a multiplicação antes. Entendeu? Para você pegar a manha. Tranquilo? Vamos para esse outro exemplo aqui. Segunda questão aqui. 120.070 dividido por 5. Tá? Vamos lá. Começando aqui pelo 1. Se eu for dividir pelo 5, não dá. Entendeu? Então, o que é que acontece? Por que não dá para dividir? Porque é um número menor que 5. Para poder dividir, teria que ser um número igual a 5 ou maior que ele. Nesse caso aqui, o 5 era maior que o 2, por isso que deu para dividir. Nesse caso aqui, o 1 não dá, porque é menor, como eu falei. Então, eu vou pegar o 2 e vou formar o quê? 12. Então, vamos lá. 12 dividido por 5 é 2. 12 vezes 5, 10. Vou colocar o 10 aqui e vou fazer essa subtração. Tranquilo? Aqui eu tenho quanto? 2. Subtraindo aqui. Vou baixar esse 0, formei o número 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20, Vou colocar o 20 aqui e vou fazer a subtração, Tirar essa diferença. Digo 0. Esse 0 aqui, deixei ele para cá, agora descer esse. Vamos ver que número aqui. O 0. Bom, aí aqui chegou naquela situação que eu tinha explicado, que vai acontecer em algumas situações que depois de você descer o número aqui, do dividendo, o que é que acontece? Não vai dar para dividir. Porque, como eu falei, quando o número ele é menor do que o número que está lá no divisor, o que é que acontece? Você teria que pegar um número emprestado. Só que isso só na primeira divisão. Aqui, que foi no caso quando a gente formou 12, a primeira divisão. As divisões seguintes, que aparecer no nosso problema, o que é que acontece? A gente baixou o número, vai ter que dividir de todo jeito. Mas como assim, professor, dividir de todo jeito se você está falando que não dá para dividir porque é menor? Numa situação dessa, quando isso acontecer, você tem que pensar o seguinte, o 0 dividido para 5 seria quanto? A gente pode dizer que é o 0, Por que o 0? Porque 5 vezes 0 é o próprio 0. Entendeu? Então a gente pode colocar o 0 aqui, Entendeu? 5 vezes 0 é 0. Então eu vou repetir o 0 aqui, para fazer essa diferença que eu estava fazendo anteriormente. Então aqui eu vou ficar com 0 e agora eu baixo esse número 7. Tranquilo? Deu para entender, pessoal?
Então vamos lá. 7 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. Tirando essa diferença aqui, ó, temos o 2. Né? Vou baixar esse zero aqui, ó. Para finalizar, temos aqui o 20. Né? 20 dividido por 5 é 4. Né? 4 vezes 5 é 20. Né? Vou colocar o 20 aqui, ó, subtrair para ter essa diferença. Deu zero. Né? Não tem mais que embaixar aqui, ficou aqui o resto zero. Tranquilo, pessoal? Bom, nesse outro caso aqui, ó, vai acontecer duas situações, né? Onde a gente vai baixar, né, um número e não vai dar para dividir, né, momentaneamente. Sendo assim, o que acontece? Aí vai ter que acrescentar um zero lá, entendeu? E dar continuidade. É o que eu estou falando. Sempre que você pega o número aqui do dividendo, né, ele desce, né, desce, o que acontece? A divisão tem que ocorrer. Como? Colocando um zero lá, entendeu? É isso. Vamos lá. Vamos pegar esse caso aqui, ó. 1, né? Eu não consigo dividir por 3, porque é menor. Aí eu pego o 2 para formar o 12, né? 12 dividido por 3 é quanto? 4. Né? 3 vezes 4 é 12. Né? Vou colocar um 12 aqui, né? E fazer essa diferença. Dá 0. Né? Daí eu vou baixar esse 0 aqui, ó. Ó, aconteceu de novo. 0 dividido por 3, ó. 0. Né? 0 vezes 3 é 0. Coloco o 0 aqui, ó. Faço essa diferença que vai dar 0. Baixei 1. Ó, novamente. Aconteceu de novo. 1, né, é menor que 3. Mas eu já baixei um dos lados de cima. Então, se eu baixei, eu vou ter que fazer essa divisão. De todo jeito, eu vou ter que, né, dar continuidade. Então, como eu coloquei 1 aqui, qual é o número que eu acrescento lá? Justamente, o 0. Né? Ó, 0 vezes 3, 0. Vou colocar esse 0 aqui, ó. Tirar essa diferença. 1, né? Agora eu vou baixar o 7. Formei o 17. 17 dividido por 3, pessoal, é quanto? 5, né? Por que 5, professor? Porque assim, ó, 3 vezes 5, né, dá 15. Né? Se eu colocasse por acaso 6, 3 vezes 6 é 18. Aí passa. Né? Então, no caso aqui, a gente tem o 5. 3 vezes 5 é 15. Ó, subtraindo isso aqui, ó, temos 2. Né? Baixei o 7 aqui, né? Agora eu vou baixar esse 0, ele vai formar aqui, né? O 20. Né? 20 dividido por 3 é quanto, pessoal? Agora sim, 6, né? 3 vezes 6, 18. Subtraindo aqui, ó, temos o 2. Né? Tem mais algum número para baixar aqui? Não. Então esse 2 que sobrou é o que a gente chama de resto. Tranquilo, pessoal? O conceito de divisão, ele parece que é complicado, mas não é. Você primeiro tenta entender o conceito da multiplicação, né? Porque a multiplicação é o inverso da divisão, né? E a divisão é o inverso da multiplicação, o inverso da outra. Então você entendendo uma, fica mais simples de você entender a outra. Tranquilo, pessoal? Bom, basicamente é isso. Vou repetir. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, por gentileza, que me ajuda muito. Né? É o primeiro vídeo do nosso canal. Se inscrevam. Comentem aí, coloquem alguma dúvida, que eu estou aí para ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Forte abraço, obrigado, tchau, tchau.